Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado, doutora Régia. Obrigado à mesa pela oportunidade. Uma coisa que não estava na minha descrição é que eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Osasco por um tempinho. Nesse tempinho, nós criamos uma das maiores do país. E com mais de 50 integrantes, dentro de ordem, uma das maiores comissões de ordem do país. Bom, a Declaração dos Direitos Humanos foi criada em 10 de 12 de 1948, em 500 idiomas, para o mundo inteiro, graças à Segunda Guerra Mundial, para que nada daquilo que ocorreu, nenhuma daquelas atrocidades, voltassem a ocorrer. Infelizmente, elas ocorrem diariamente. E aqui no país, no nosso país, em 2018, 70 anos depois, é isso? É um bom tempo. Nós vemos, como foi falado aqui, feminicídio, homicídio, mais mortes por ano do que da Guerra do Vietnã. Isso é um absurdo. Isso nós não podemos mais concordar nem aceitar que isso ocorra. E qual que é o remédio para isso? O remédio é prevenir. Porque nós, nesse país, vereadora, nós temos o mau costume de remediar, de não prevenir. Eu vejo muitos e muitos discursos, de colegas meus, inclusive, membros de Comissão de Direitos Humanos, da OAB São Paulo, por exemplo, que vêm, discursam, e eu não vejo atividade. Eu não vejo o político, não apontando a nenhum, mas no geral, falar de educação. Porque o problema para esse desrespeito aos direitos humanos, a Carta, é a educação. É uma solução a longo prazo, um grande prazo. Porém, nós não vemos nossas crianças na escola o dia inteiro, não se ela não tem dinheiro. Nós vemos crianças estudando de manhã e logo ali, do lado do Walmart, uma criança de 7, 8 anos, com a carinha pintada, fazendo um malabarismo para ganhar algumas moedas, para levar para casa. É isso que nós vemos. Isso não pode acontecer. E pior que a orientação é nós não darmos, né? Quem que não dá uma moeda para uma criança daquelas? Me corta o coração. Porque eu olho para o banco de trás, eu vejo o meu filho, eu estou saindo do shopping, do super shopping, e gastei R$100 no McDonald's para ele, comprei brinquedo no PB Kids, gastei 200, 300 reais com os meus filhos no shopping. Na saída do shopping estão esses meninos, 3, 4, até às vezes 10, um em cada pontilhão, lá com as bolinhas, correndo risco, passando frio, porque eles vão até 11 da noite. E eu não vejo uma política de educação, que é o que vai resolver isso a longo prazo. A criança tem que estar na escola das 7 às 5. O pai tem que trabalhar em paz. É assim que a gente vai resolver o problema do mundo, dando educação, dando cultura. E isso a gente não vê sendo discutido. A gente tenta remediar. Lógico, está torto, está doente, está falido, a gente precisa consertar realmente. Mas nós precisamos começar a pensar em prevenir. O advogado sofre muito com isso. Nós somos contratados quando o nosso cliente é preso, quando a empresa leva uma ação trabalhista. Aí o advogado é contratado. Não se contrata o advogado para falar, doutor, como que eu previno isso? Como que eu não chego nisso? No caso do criminoso, é porque de fato ele não teve oportunidades. Eu sou criminalista há 13 anos. Eu fui presidente de Comissão de Direitos Humanos, eu fui de prerrogativas, e o que a gente vê com todo respeito? É o preto, pobre e pedreiro sendo preso. Na maioria dos casos, porque não teve oportunidade. Uma pessoa da periferia, não importa a cor dela, seja preta, pobre, branca, não importa. Ela começa 10 anos, 10 passos atrás de alguém de classe média, de alguém branco, de alguém diferente. E para mim é fácil falar isso, porque eu sou branco. Minha mãe trabalhava, meu pai também, mesmo que foi balconista de
Material de construção, minha mãe saía às 7 da manhã de casa, chegava às 11 da noite dando aula. Eu cozinhava aos 7 para poder comer, porque minha mãe não podia cozinhar para mim. E eu estudei, eles estudaram, eles cresceram. Mas para eles, de fato, foi um pouco mais fácil. O que não acontece para 80% da população. Porque falta base, falta educação. Educação é o remédio para a sociedade. Isso a gente precisa discutir muito, porque aí a gente consegue defender esses direitos humanos e praticar tudo que está no papel. Uma criança que não tem oportunidade de ir para o lado errado, essa sim vai ter um futuro melhor. Algumas não vão para frente. Algumas vão ter problemas. Mas a maioria não. Quando nós vamos à escola pela ordem, falar de cidadania, para a criança não se envolver com drogas, não se envolver com coisas erradas, no fim da palestra a gente ouve, sabe o quê? Puxa, que legal que é ser advogado. De uma ou duas. Para nós é a vitória. É a vitória fazer com que essa criança saia da escola, vá para casa e estude. É a vitória. Mas a gente precisa também, vereadores, dar emprego para esses pais. Dar dignidade para eles. Porque isso falta também. É difícil. A maioria das crianças que vão na rua pedir dinheiro, elas vão porque não tem o que comer em casa. Mas tem também quem faz 7 filhos só para pôr na rua. Tem também. Temos todos os tipos de gente. Então nós temos que trabalhar contra isso. Nós temos que ajudar essas crianças, recolhê-las, saber o porquê que elas estão ali. Se é porque a mãe não tem condições mesmo, ou se é porque a mãe quer profissionalizar filho. Primeira coisa. Segundo, dar escola para essas crianças. Estudarem, entrar às 7, sair às 5. E ter essa oportunidade de uma vida melhor. Terceiro, universidade pública é para rico, não é para pobre. A universidade particular é para pobre. Aí vamos falar de cotas. É necessário pelo sistema, mas não deveria ser. Não existe nada mais discriminatório, preconceituoso do que cota. As pessoas que estão em universidades por cota, elas são discriminadas lá dentro. Olha lá o cotista. Quem é cotista sabe. E ela devia estar lá pelo mérito e pela condição social dela, por ter estudado em escola pública a vida inteira. Não porque ela tem mais condições de fazer os melhores cursinhos para estudar. Enfim, gente, eu sempre fui dessa ideia. O maior problema para os direitos humanos é o principal, é a falta de educação, é a falta de cultura. Os países do eixo, Japão, Itália e Alemanha, foram devastados. Perderam a guerra, foram dominados. Imagina a Alemanha, a Rússia se mudou para lá. Estupraram na dominação milhões de mulheres. Na Alemanha. Devastados, sem um prédio em pé. Hoje, são os países mais desenvolvidos do mundo. Enquanto que o Brasil, que não entrou nessa guerra, a não ser com os 2.000 praças, mas não participou da guerra, não sofreu a devastação da guerra, o que aconteceu com ele? Olha onde nós estamos. Discutindo tudo isso que a Mônica falou. Todos esses homicídios, todos esses estupros, essas violências. Falamos de criança também? É um absurdo. E lá existe esse problema, mas perto da gente é muito menor. E foram países devastados. Não tinha nada, não sobrou nada lá, nem dignidade. Porque eles perderam uma guerra, não sobrou nada para eles, e eles se levantaram. Como a Inglaterra, que não era do eixo, foi atacada, como a França, que foi atacada, foi dominada, foi subjugada, estão em pé. Muito em melhores condições do que no Brasil. Os Estados Unidos gastaram bilhões em guerras. Bilhões. E olha a educação que eles dão para as crianças deles.
Eles têm problemas? Tem. Quem vai para lá vê morador de rua, vê. É um país muito mais populoso que o nosso, intercontinental. Mas você sente o primeiro mundo e sente a diferença que é para o Brasil. Mas tem os problemas deles também. Tem um apartheid lá, que não é muito discutido, mas existe. Porém, eles caminham, né? Muito melhor que nós. O objetivo dessa declaração era atingir a todos os povos e nações. Não atingiu. Essa que é a verdade. Falta muito para atingir. A África não foi atingida. O Brasil não foi atingido em parte. Nós, no Nordeste, temos falta de água, pessoas sem esgoto, que fazem necessidades em buraco. E nós estamos em 2018. E quando eu era menino, eu via aqueles filmes, em 1985, 86, do ser humano nesse ano indo para Marte, andando lá e respirando às vezes. E a gente está bem longe disso. Nós não descobrimos nem a cura para a AIDS ainda. Nem isso. Então, nós estamos errados. E o que falta para nós, eu repito, é educação, é cultura, é preparar as pessoas, é preparar o caráter das pessoas, porque é o que falta em nós também. Nós temos problemas com abusos de todos os tipos, porque falta caráter, falta punição para quem abusou desse abusador, porque a maioria dos casos dos abusadores são pessoas abusadas, que não tiveram justiça lá na infância, não tiveram respaldo. Secretário Vido, na época da Secretaria de Saúde, nós fizemos um projeto. Não existia para o SUS nenhum estupro em Osasco nos últimos 2 anos. É isso, secretário? Por quê? Porque os funcionários não tinham uma preparação para preparar para receber a denúncia nem para encaminhar. Em 2 meses, 400 casos registrados, 400 vítimas devidamente encaminhadas. E nós, OAB e Secretaria de Saúde, preparamos para isso 1.500 funcionários e todos os médicos da rede de atendimento. Em 1 semana. E mudou o cenário para muitas mulheres. Imagina você chegar lá violentada e o serviço público te devolver para o seu pai, para o violentador, porque não sabe que tinha que chamar o conselho tutelar ou encaminhar para o local correto. Então falta vontade também. Falta falar um pouco menos e fazer um pouco mais. Pegar o projeto, ir lá e desenvolver. Falta ação para nós. Por isso que eu digo, inclusive colegas meus que vêm aqui, falam bonito, e na hora de ver não faz. Precisamos fazer. Precisamos arregaçar as mangas e tentar mudar a nossa cidade, porque a situação está muito ruim. Mas eu clamo, vereadores. Ana Paula foi secretária de Educação. Vamos estudar, pôr essas crianças o dia inteiro na escola, porque enquanto elas estão na escola, elas não são abusadas. Ninguém vai pôr elas no carro, no semáforo, e levar para um mato. Ou elas não vão ficar em casa para serem abusadas pelo pai, pelo irmão mais velho. Isso é importante. Isso é essencial, nós estudarmos isso. Irmos atrás disso. A OAB ajuda, com o que puder. E estaremos à disposição com relação a isso. Meu tempo está acabando. Eu acho que é só isso. Falei bastante, né? Tá bom. Gostaria de clamar novamente. Mais educação. Que vocês fiquem de olho nas pessoas que vocês conhecem. Que vocês desconfiem. Vocês que são da educação, da segurança, da saúde pública, não desconfiem de quem reclamam. Deem ouvidos, deem atenção. De repente é verdade. A vítima de abuso, a vítima de qualquer tipo de situação, ela tem que ser ouvida como vítima, não como causadora da situação. E é esse o maior problema que a gente tem, o maior problema que a gente tinha. Obrigado, boa noite.